Eu preciso de uma miniatura legal. Talvez se eu simular o efeito de água, tipo... Não, não. Primeiro ponto. Adeus mix malditos, como pelo menos pela parte da DC. Não temos mais o Aquaman naquele universo DC que é um mix com 5, 6 histórias e metade tu não quer ler e tu quer acompanhar um personagem e não pode porque não vale a pena pelo custo-benefício. Sim, Aquaman agora sai em encadernados no Brasil, encadernado separadinho, bonitinho e com esse design legal do Renascimento DC. Essa é uma publicação que está dividindo opiniões. Tem leitores que gostaram, leitores que não gostaram, isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas se tu quer a minha opinião, eu achei legal, sabe? Tá, não vai ser um quadrinho que vai ganhar o Eisner, nossa, está entre os grandes clássicos do Aquaman, nem nada do tipo. Mas eu acho que se tu colocar na mesa, assim, os pontos positivos e os pontos negativos, vale a leitura, é legal. Como tu já deve estar sabendo, aqui na história, o Aquaman, ele tenta montar uma embaixada para aproximar o povo da superfície do povo de Atlântida, né? A ideia é estreitar as relações. E obviamente alguma coisa vai dar errado no meio disso, mas eu acho que essa ideia da embaixada já é um ponto positivo do gibi, porque ela trata toda essa ideia de política, de xenofobia, a relação entre o povo da superfície e o povo da terra. Então é legal assim que o Dan Abnett, que é o escritor da HQ, ele soube explorar o potencial do Aquaman, sabe? Essa questão política entre os povos. E eu também gostei muito da abordagem aqui do Aquaman nessa revista, porque ele não é nem aquele Aquaman Jason Momoa, super forte, imponente, não é o Aquaman aquele do Liga da Justiça Sem Limites, que era um rei orgulhoso. Na verdade, a gente tem aqui um Aquaman muito mais inseguro. E também ele acaba trazendo aquela mesma ideia do Geoff Johns das piadinhas, de colocar as piadinhas que as pessoas fazem com o Aquaman no mundo real aqui no gibi. Mas diferentemente do Geoff Johns, que fez aquilo mais pra gerar uma piada, aqui o Dan Abnett ele tem uma sacada muito boa, que é tornar essas piadinhas meio que um ressentimento do Aquaman. Ele sente que ele não é levado a sério, ele não se sente um herói tão importante quanto os outros, sabe? E isso é muito bacana porque cria um dilema pro personagem. Tem um momento aqui, por exemplo, que o Aquaman resolve desabafar. E, cara, chega a me arrepiar só de lembrar, assim, ele falando as verdades, tudo que ele sente. Eu acho que o ponto negativo do gibi, na verdade, são os desenhos, porque é quase uma viagem no tempo. Cada vez, parece que um desenhista desenha um Aquaman numa época diferente, sabe? Tu consegue ver o Aquaman aos 14 anos, com a Mera lá aos 15, eles recém se conhecendo. Tu consegue ver o Aquaman já com seus 30 anos, seus 27. Os desenhistas, além deles variarem, se eu não me engano, são 3 desenhistas aqui nessa HQ, o mesmo desenhista consegue desenhar o Aquaman de forma diferente. Tem inclusive uma cena do Aquaman saindo do salão de beleza, que eu achei bem legal. Tem essa outra versão aqui quando o Aquaman foi visitar o Dr. Ray e fez uma plástica. Dá bem pra ver que ele mudou as feições. Mas eu acho que o roteiro, ele também dá umas derrapadas, sabe? Pô, tem uns momentos muito vergonha alheia. Tem uma parte que a Mera e o Aquaman resolvem discutir relação quando eles estão no meio de uma luta mega séria envolvendo um exército. E eles discutindo relação, sabe? Não faz o mínimo de sentido. Eles não eram nem pra estar falando quando eles estão no meio da guerra. E também uma outra cena, que uma autoridade política... no caso, é um momento, um pequeno spoiler. O Aquaman, ele tá preso no momento do gibi. E aí, uma autoridade política tá conversando com a Mera e a Mera pergunta: onde está o meu marido? Aí o cara vai lá, um político, vai lá e fala pra ela: olha, ele tá em tal lugar. Por que a pergunta? Ok, vamos imaginar que uma rainha de um reino que ocupa 2/3 da Terra não teria a brilhante ideia de ir lá buscar o seu marido, sabe? É muito ridículo, sabe? E ele ainda pergunta: por que a pergunta? Por que você perguntou onde está seu marido? Tem também uma outra cena meio ridícula, que é quando a embaixada do Aquaman é atacada pelo Arraia Negra. Aí a Mera fala: Arthur, encontre o responsável. Aí o Aquaman ele sai aqui numa cena ridícula, que nem barata tonta, dizendo: ai, quem fez isso? Quem fez isso? Tipo, não, né, cara? Por mais que o Aquaman aqui ele seja meio inseguro, ele ia falar uma bobagem dessa. Enfim, sinceramente, eu acho que é um gibi legalzinho, assim. Eu acho que valeu a leitura por toda essa questão política, como eu falei, xenofobia, essa exploração diferenciada do personagem. Eu gostei muito aqui do embate que ele tem com a Raia Negra. Eles chegam num ponto, assim, que eles não sabem mais o que fazer um com o outro. E também aparece um outro membro aqui na Liga da Justiça, que eu vou te falar que eu achei justo o motivo deles brigarem, sabe? É um pouquinho forçado, mas eu acho que ficou legal no gibi. Comenta aí embaixo o que tu achou desse Aquaman. Tu faz parte do time das pessoas que não gostou ou da galera que achou legal. A tua companhia foi um prazer, tá? Eu vou indo lá. Tchau.